Estamos de volta com Via Justiça, hoje com o tema Indulto de Natal. Participam do programa o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Herbert Carneiro, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e o promotor de Justiça, Franklin Higino, do Ministério Público de Minas. Muitos não sabem o que é o indulto de Natal. As pessoas confundem o benefício de Natal com a saída temporária, conhecida como saidão, que é determinada pela Justiça. Vamos ver a explicação do advogado Tiago Augusto de Carvalho, da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de Minas Gerais. Há uma confusão muito normal entre saída temporária e indulto natalino, porque a pessoa que tem direito à saída temporária, geralmente no período semiaberto de cumprimento de pena, que ela tem 5 vezes ao ano, são por 7 dias. E eles têm direito a fazer um calendário. E eles optam justamente por épocas que são comemorativas, épocas que podem estar junto aos familiares. Muita gente pensa, ele teve o indulto de Natal. Não, ele teve foi a saída temporária em época natalina. O indulto de Natal, ele foi escolhido como uma época propícia à concessão deste benefício, uma vez que o Natal é a época, num senso comum, uma época das pessoas se harmonizarem, perdoarem as diferenças, as rusgas, e o Ministério da Justiça, juntamente com o Conselho Nacional Penitenciário e de Políticas Criminais, entenderam que é bem razoável que o Natal seja a época para conceder este perdão ao apenado que pede a sua concessão do benefício. Doutor Franklin, tem o indulto e tem também a graça. Eu gostaria que o senhor explicasse a diferença. Ok. Apenas resgatando um detalhezinho do bloco passado para dizer que nós compreendemos que no Ministério Público tenhamos uma corrente do endurecimento, porque isso faz parte do sistema. Mas há entre nós aqueles que pensam e admitem que aquele milanês do século XVIII que se imortalizou, que nos ensinou Cesare Bonissano, que não é a duração da pena que vai realmente fazer a tão esperada justiça, mas a certeza da punição. Então, aumentar a pena, isso não vai definitivamente contribuir para o sistema, mas sim a certeza de punir aquele homem que delinquiu. Ao tema, perfeita explicação do advogado Tiago em relação à diferença entre o indulto, que é a extinção da pena, que na linguagem popular, a pena termina, acaba. É um perdão da pena. É um perdão da pena. É uma causa, na linguagem do Código, é uma causa que tem, por natureza jurídica, a extinção da punibilidade, ou seja, aquela pena não retorna mais, só atinge a pena e não os demais efeitos. Em relação à saída temporária, uma curiosidade, certa feita visitando uma unidade prisional, estando com um estagiário preso no semiaberto, me perguntou, doutor Franklin, e os meus 35 dias, quando que eu vou começar a ter esse direito? 35 dias, porque o preso faz a conta, são 5 saídas de até 7 dias cada saída, então 35 dias. Aí o estagiário me perguntou, olha, doutor Franklin, tem férias? Período prisional tem férias, ele vai tirar férias? Aí eu tive a oportunidade de explicar. Não, são saídas que ele vai poder usar durante o ano em 5 períodos. Bom, então essa é a diferença correta entre a saída e o indulto. A saída, ele deixa a prisão por 7 dias. Mas volta. Nesse período, 7 dias, ele fica em casa com a família e esse período é computado como pena cumprida. Então ele tem direito, entre aspas, por ano, 35 dias de pena cumprida. Agora, o indulto, ele não volta. Então, para ficar mais claro, no indulto ele não vai voltar, está extinta a punidade. Os requisitos são estabelecidos no decreto. Agora, a diferença entre a saída e a diferença entre o indulto e a graça. O indulto é um indulto coletivo, que o presidente ele estabelece o decreto e depois o juiz da vara de execuções penais, juntamente com os demais órgãos, vai encontrar no universo prisional qual é o condenado que faz jus àquele benefício. Já o indulto individual, que é chamado de graça, portanto a graça é um indulto individual. Ele vai atingir determinado condenado que, por exemplo, ele peticiona ao presidente, dizendo que a sua situação é merecedora da extinção da pena. O presidente analisa, através do ministro da Justiça, com a participação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e concede àquele condenado o indulto. Então a diferença é que um é coletivo e o outro é individual. O Carlos, e complementando, que muito bem disse o doutor Franklin, nós já estamos já na 3ª edição do indulto, com a possibilidade de ele ser requerido, porque quase sempre se dizia, mas acaba que o benefício não se alcança um grande número, porque o preso, por exemplo, não pode requerer, a família do preso não pode requerer, o conselho penitenciário, o conselho da comunidade. Então nós ampliamos essa possibilidade de requerimento. Hoje o próprio preso pode se movimentar dentro do estabelecimento e provocar a formação do incidente, porque é um incidente na execução, aonde o juiz forma o procedimento e ouve o Ministério Público, ouve a Defensoria Pública ou o advogado, se ele for patrocinado por advogado,
para ver se o preso realmente preenche aqueles requisitos do decreto. Uma vez preenchido, o juiz dá a decisão. Então, o que o presidente dita é a possibilidade de concessão do indulto, regras para a possibilidade da concessão do indulto. Agora, tem que se formar um procedimento, e um procedimento judicial para que o benefício seja efetivamente dado pelo juiz. O senhor falou terceira edição, por quê? O indulto não é antigo? Não, ele tem, mas é o que eu disse, no meu caso, e com muita satisfação, com muito orgulho, nós de 2008 para cá, nós avançamos e avançamos assim significativamente nos decretos de indulto, no sentido de um garantismo, no sentido de possibilitar ao cidadão apenado e indultado benefícios por hipóteses, eu diria, de vanguarda. Por exemplo, você possibilitar ao preso que cumpre pena alternativa, aquele que está simplesmente sujeito a uma multa que às vezes ficava sujeito ao processo e não era contemplado pelo decreto de indulto, porque o decreto a princípio tratava de pena privativa de liberdade. Nós ampliamos para isso a possibilidade de dar, inclusive, no caso, porque não há vedação do decreto, para os pequenos traficantes. Discutida a questão de retirada da hediondez do delito, não há vedação no decreto, e isso tem sido contemplado aí na jurisprudência, da possibilidade de concessão do indulto nessas hipóteses. Então nós avançamos e avançamos muito. Agora, por exemplo, surgiu uma proposta de retirada, porque ficou um tanto quanto implícito no decreto e gerando interpretação de um lado e de outro, a possibilidade de se retirar a associação, de dar àquele que se associa, porque a associação não é considerado crime hediondo, diferentemente do tráfico de drogas, de conceder o indulto a essas pessoas. Então nós avançamos muito, e eu estou me referindo a 2008, porque foi a primeira vez que eu fui relator, e nós avançamos, inclusive, por exemplo, dando àqueles sujeitos à medida de segurança a possibilidade do decreto de indulto. Doutor Frank, quais são os aspectos psicológicos do indulto para os presos e suas famílias? Veja, o preso, ele espera durante todo um período com aquele que tem um bom comportamento, ele espera durante o cumprimento da pena essa oportunidade de ser beneficiado com a extinção da punibilidade. Então ele se organiza junto à família, junto à comunidade, visando no futuro próximo, no final do ano, ser agraciado com o decreto. Então, acaba repercutindo a medida positivamente na reinserção desse homem. E não atinge uma população absurda de sentenciados. Atinge uma pequena parcela da população prisional em razão dos requisitos que são colocados no decreto. Quando eu disse anteriormente que é o período do renascimento, porque é exatamente o que nós percebemos nas palavras do desembargador Herbert Carneiro. Um período de novas ideias, um período em que você procura esquecer a idade nossa aqui, das trevas, da execução penal, inserindo novas oportunidades. Então, nós temos que entender o decreto de indulto positivamente como instrumento da reinserção social de apenados que não precisam do sistema mais. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.